Olá, prazer e que prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador. Torcida está incomodando muito o Sampaio Corrêa em silêncio. O time tricolor de aço não diz absolutamente nada, a não ser estamos acreditando no próximo jogo, vamos mudar de atitude. Não é só isso. Te conto já já. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, que é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Se você puder, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos, para que eles possam também vir participar aqui do conteúdo do canal Laércio Costa Narrador. Campeonato Brasileiro da Série D está entrando em uma reta muito perigosa, principalmente para algumas equipes que acham que com o time que tem, com o grupo que tem, podem chegar à classificação. É bom lembrar que todos estão no páreo. Das 8 equipes do grupo A2, todos estão no páreo. Inclusive o Maracanã, que é o 8º colocado com 9 pontos. O time está na lanterna, mas ainda com chances de classificação. Para você ter uma ideia, o Sampaio Corrêa, que é o 3º colocado, o Maracanã está a somente 4 pontos do Sampaio Corrêa, faltando 4 jogos a serem realizados e 12 pontos em disputa ainda por todas as equipes. Imagine só você. Então são muitos pontos a serem disputados e por enquanto ninguém está garantido. Embora eu ache que o Imperatriz e o Altos já estejam classificados. A disputa vai ser entre essas 6 equipes brigando por 2 vagas, ou seja, o Sampaio Corrêa, Maranhão Atlético Clube, o time do Tocantinópolis, o Iguatu, o Maracanã. Todos eles estarão brigando. E o Maranhão, obviamente, o Maranhão Atlético Clube, que hoje é o 4º colocado, está inserido aí no G4. Em relação ao Sampaio Corrêa, o que incomoda o torcedor, o que nos incomoda, na verdade, é o tal silêncio da Bolívia querida. O Sampaio não anuncia nenhuma contratação. As contratações foram aquelas processadas desde a chegada do técnico José Augusto, a chegada do João Carlos, que é um comandante de ataque, que teve experiente, né? A gente vê o João Carlos perdendo aquele gol sozinho com o goleiro e tendo ou não tendo a capacidade naquele momento de decidir, deixou o torcedor bastante assustado. Ou seja, não temos comandante de ataque, não temos um homem-gol, temos uma situação delicada, é o que temos nesse momento, porque o Jean chegou, foi o único que ainda marcou o gol, depois que saiu, que veio do Moto, nessa onda de reforços do Sampaio Corrêa, ainda conseguiu marcar. Mas o João Carlos, que teve no Macaé lá em 2012, 2013, jogador rodado, passou por Volta Redonda, que vem para o Sampaio Corrêa nesta temporada, depois de tantos e tantos anos, né? 2013, 2012 para cá, imagina só quantos anos já se passaram. Hoje o João Carlos, que é o, diríamos assim, pela sua experiência, o atacante principal do Sampaio Corrêa, 38 anos de idade, 6 jogos, não conseguiu marcar nenhum gol. Foram 5 jogos pela Série D e 1 jogo pela Copa do Nordeste. Então, dá para você, aquele jogo atrasado que o Sampaio teve contra o Ceará. Então, ele jogou 6 vezes e não conseguiu marcar sequer um gol. E olha que o Sampaio Corrêa dispensou o Pimentinha com 37 anos. O João Carlos é mais velho até do que o Pimentinha, tem 38. Pimentinha fala-se que foi por conta de salário alto e tal, então não chegaram a um denominador comum. Mas o Sampaio Corrêa não consegue jogador de alto nível sem mexer no cofre, sem tirar do bolso. E o que incomoda o torcedor nesse momento o Sampaio está ali vendo a banda passar, não conseguiu ganhar um clássico do Maranhão Atlético nessa temporada, do Imperatriz houve até uma trocação, mas com a vantagem do time da zona tocantina, e aí o time do Sampaio Corrêa já terá esse compromisso, mais uma vez, pelo Campeonato Brasileiro, jogando aqui diante do Cavalo de Aço. Lembrando que pelo Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa conseguiu vencer do Imperatriz lá, nas semifinais, mas foi derrotado aqui, perdendo inclusive
a oportunidade de ir para a final do Campeonato Maranhense. Então foi desclassificado em pleno Castelão. O jogo de lá, o Imperatriz ganhou, você se recorda, na estreia do técnico José Augusto e de todos esses jogadores que foram contratados, das equipes que disputaram o Campeonato Maranhense, que foi aprovado por nós. A atitude foi totalmente diferente daquela que vinha jogando anteriormente e muitos jogadores foram mandados embora. E, consequentemente, esses jogadores convenceram em alguns jogos, em determinados momentos, o time cresceu de produção, mas tem algumas peças que estão se escondendo, que não estão rendendo, e isso tem preocupado muito a todos nós, inclusive ao torcedor do time Tricolor de Aço. O Sampaio Corrêa não consegue ir no mercado, não consegue contratar, fala-se que não tem dinheiro, mas se não tiver dinheiro, se não abrir o bolso para as contratações, a gente pode dizer o seguinte: o Sampaio pode até passar dessa fase de classificação, fase de grupos, mas não conseguirá ter êxito no mata-mata. São jogos de caráter decisivos que virão pela frente, embora a gente imagine que o Sampaio Corrêa conseguirá a sua vaga, mesmo com um ponto do Maranhão Atlético, a um ponto do Tocantinópolis, a um ponto do Iguatu. O Sampaio pode conseguir a sua vaga. Tem um time para chegar. Mas a dizer que do mata-mata o Sampaio Corrêa vai conseguir chegar, depois de passar por 3 mata-matas, a sua classificação ao retorno à Série C é muito prematuro e pelo que nós temos olhado, pelo que temos transmitido, observado durante esse tempo, essa trajetória do Sampaio Corrêa, principalmente no jogo diante do Maranhão, o time voltou a assustar. Já não estava jogando tão bem nos últimos jogos, mesmo com a vitória diante do Maracanã por 2-0. E aí, diante do Maranhão Atlético Clube, deu um susto muito grande, deu um apagão. O Maranhão foi muito melhor nos 2 tempos diante do time tricolor, uma equipe do Maranhão Atlético que vinha tentando buscar a sua classificação, sabia das dificuldades do clássico e o Sampaio Corrêa não foi para o jogo. Isso impacta muito na desconfiança do torcedor, que pede a todo instante, principalmente aqueles que participam com a gente, que mandam os seus recadinhos para nós aqui na nossa live, aqui nos nossos conteúdos, e a gente tem inclusive registrado e sabe que o torcedor tem toda a razão. Porque com toda essa estrada que tenho de transmissão de jogos do Sampaio Corrêa em campeonatos brasileiros, regionais, estaduais, ao longo de todo esse tempo, de Copa Comebol, que foi a grande participação do Sampaio em 1998, com jogos internacionais. Então, com toda essa estrada que nós temos, conquista invicta do Sampaio Corrêa, tanto na Série C em 1997, como na Série D também, conquista invicta em 2012, nós temos que dizer aqui o seguinte para o torcedor: se o Sampaio Corrêa não contratar reforços pontuais, aqueles jogadores que venham, não é para somar, porque eles também não são contabilistas, não são contadores, mas para agregar, para verdadeiramente resolver os setores que o Sampaio Corrêa está precisando, setores que o Sampaio Corrêa necessita de reforços, meio de campo, um meia qualificado, atacante, o homem-gol que o Sampaio precisa, mais um jogador ali para volância, mais um outro zagueiro, pelo menos 4 peças o Sampaio Corrêa está precisando. Eu sinto muito em dizer que o Sampaio Corrêa não vai muito longe nesta Série D do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Com a experiência que temos, nós temos que pontuar isso aqui para a torcida do Sampaio Corrêa. Enquanto os outros adversários estão no mercado tentando se reforçar, o time do Sampaio Corrêa em silêncio está. O Imperatriz anuncia: Café já contratado estará de volta. Café se tornou nos últimos anos, quando defende o time do Cavalo de Aço, o xodó da galera. Jogador que a torcida cavalina neutraliza um sentimento profundo de amor, de gostar de ver o atleta dentro de campo atuar, até pela doação desse atleta, quer quando seja titular, quando seja reserva, quando entra, está sempre jogando em alta intensidade, com muita responsabilidade. Então o Café já foi anunciado pela diretoria do Cavalo de Aço, ele havia deixado porque o empréstimo tinha terminado no fim do Campeonato Maranhense,
e agora está sendo anunciado de volta e foi completamente aprovado pelo torcedor cavalino. E ainda mais, a diretoria do Cavalo de Aço diz que anuncia até o fim de semana mais um meia atacante, um canhoto, que é para revezar com o Ícaro, que está sozinho nesse setor, nesse posicionamento. Não tem ali uma sombra e até mesmo o jogador é muito qualificado, mas se vier a se machucar não tem um substituto imediato. Portanto, o Imperatriz do mercado está se reforçando. Aguardemos os próximos capítulos para a gente ver o que é que vai acontecer também aqui com o Sampaio Corrêa. Da mesma forma vai o Maranhão Atlético Clube, na mesma levada, na mesma tocada. O Maranhão também não anunciou até aqui nenhuma contratação. Permanecem aqueles jogadores que estavam desde o início do campeonato, né, ao comando do professor Marcinho. Algumas baixas aconteceram, saída de jogadores, como foi o caso do Vitinho. Não tivemos peça de reposição do Maranhão Atlético. Isso quer dizer que as equipes estão levando para saber se classificam-se ou não, para trazer no mata-mata. E a minha pergunta é essa: não estaria muito em cima para o jogador que porventura venha a ser contratado, que porventura venha a ter uma qualidade superior a alguns que estejam aí, que venha para entrar no time, isso iria verdadeiramente acontecer? A parte física vai estar boa, a parte técnica pode até ser, mas e o entrosamento? E o entrosamento? Vai deixar a desejar. Obviamente, vai deixar a desejar. Um atenuante bom do Maranhão Atlético Clube é que o seu comandante de ataque, o seu artilheiro, conseguiu fazer as pazes com os gols, ou com o gol. Acabou marcando diante do Sampaio Corrêa na vitória de 2-0 sobre o time tricolor, que deu um ânimo a mais ao Maranhão Atlético Clube, que deixou a equipe mais empolgada, mais confiante para os próximos jogos que vai realizar. E é bom lembrar que dos jogos que o Maranhão Atlético irá realizar, ele vai ter somente mais um jogo em casa. Demais jogos, de 4, 3 serão fora dos seus domínios, a começar pelo próximo compromisso, ou os 2 próximos compromissos do Maranhão, que será no sábado, diante do Tocantinópolis, jogando lá no estádio Morenão em Tocantinópolis, e depois, logo na semana seguinte, vai ficar lá em Imperatriz para o confronto diante do Cavalo de Aço. Então são compromissos difíceis que o Maranhão terá pela frente. Entretanto, uma vitória maiúscula, uma vitória condizente em cima do Sampaio Corrêa, uma vitória que o torcedor pôde ter a esperança de ver uma equipe mais qualificada, retomando o caminho das vitórias, as boas atuações. O atual campeão maranhense adquiriu, então, essa confiança para ir para essa reta, diria já, final de classificação dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é bom botar as barbas de molho, começar a contratar e imediatamente trazer jogadores e não deixar para a última hora. É uma competição séria, uma competição que, obviamente, vai demandar muito, e para alguns, calendário para a temporada 2026. O Maranhão, como campeão do estado, conseguiu o seu calendário para o ano que vem, e o Imperatriz também tem o calendário garantido. Mas Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor, depende muito da Série D, depende não só de passar de fase, mas de ganhar 3 mata-matas para retornar a Série C do Campeonato Brasileiro e, mais do que isso, ter calendário para 2026, coisa que nesse momento o time do Sampaio Corrêa não está tendo. Vamos aguardar, vamos esperar, minha galera. Voltamos com um novo conteúdo aqui a qualquer momento. Por isso, acione o sininho aí para as notificações, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos no seu grupo de amigos. E não deixe também de deixar para nós aí o seu like, o seu joinha. Grande abraço! Até a próxima!